Papa Francisco e a profecia dos 3 dias de escuridão, um chamado para a preparação espiritual. Saudações, queridos irmãos e irmãs. Damos as boas-vindas a vocês de volta ao nosso canal, desejando a vocês um dia cheio da graça de Deus e paz em Cristo. Hoje, trazemos uma mensagem urgente e instigante que aborda as preocupações levantadas pelo Papa Francisco e um aviso profético que capturou a atenção em todo o mundo. O Papa Francisco falou recentemente sobre seus medos em relação à crescente escuridão no mundo, e isso levou muitos a revisitar a profecia de Marie-Julie Jahenny, uma mística francesa que viveu no século XIX. Conhecida por seus estigmas e revelações espirituais, Jahenny previu um período de 3 dias de escuridão que alguns acreditam que ocorrerá por volta de 2024. Esta profecia fala de um tempo de intensas tribulações, uma série de eventos devastadores, incluindo guerras, doenças, desastres naturais, e finalmente, uma escuridão avassaladora que envolverá a Terra. A profecia de Marie-Julie Jahenny apresenta uma interpretação dupla que ressoa profundamente com o nosso tempo presente. Por um lado, suas palavras preveem um evento literal e físico, uma catástrofe que abalaria o mundo, marcada por um terremoto seguido por 3 dias de escuridão. Durante esse período, nenhuma luz seria visível, forçando as pessoas a confiar apenas em velas. O mundo seria mergulhado no caos, medo e confusão, mas, no final das contas, essa escuridão daria lugar a uma nova era de paz e renovação espiritual. É uma purificação, preparando a humanidade para um futuro de esperança. Por outro lado, a profecia também pode ser interpretada simbolicamente. Os 3 dias de escuridão podem representar uma profunda crise espiritual, uma era de escuridão moral e espiritual onde a humanidade enfrenta as consequências da indiferença, medo e divisão. Isso se alinha com os avisos que o Papa Francisco emitiu ao longo de seu papado, enfatizando a crescente escuridão no mundo hoje. Ele frequentemente falou sobre os perigos de uma sociedade que se tornou indiferente ao sofrimento humano, paralisada pelo medo, dilacerada pela guerra e profundamente dividida. Em sua visão, a verdadeira escuridão não é apenas uma falta de luz, mas uma falta de consciência espiritual, uma perda de fé e unidade que ameaça destruir a alma da humanidade. O debate entre essas duas interpretações, se devemos nos preparar para a escuridão literal ou um acerto de contas espiritual metafórico, apresenta um desafio complexo, mas essencial. A profecia é um aviso de desastres naturais e calamidades físicas que remodelarão o mundo, ou é um chamado urgente para confrontar nossas falhas morais e espirituais? Talvez, o verdadeiro brilho desta profecia esteja em sua capacidade de abordar ambos os níveis, oferecendo-nos uma compreensão abrangente das provações que estão por vir. O Papa Francisco tem nos chamado continuamente para confrontar essas trevas ou ao brilhar a luz da fé, do amor e da clareza moral. Ele nos encoraja a resistir às tentações da indiferença, do medo e da divisão, e a abraçar os ensinamentos de Cristo, que nos chamam a viver em unidade e amor. Esses ensinamentos não são apenas guias espirituais, eles são a própria luz que nos levará através da escuridão, qualquer que seja a forma que ela possa assumir. À luz da profecia de Marie-Julie Jahenny, a mensagem do Papa Francisco se torna ainda mais urgente. A escuridão que se aproxima, seja física ou espiritual, é um chamado à ação. É um lembrete de que devemos nos preparar, não apenas de maneiras materiais, mas fortalecendo nossa fé e nossa bússola moral. A Virgem Maria, como sempre, é nossa luz guia. Nestes tempos incertos, nos chamando à oração, à penitência e à devoção, para que possamos estar preparados para o que vier. Nestes tempos desafiadores, é crucial que permaneçamos unidos na fé, nos aproximando de Deus e uns dos outros. Quer a profecia fale de uma escuridão literal ou da crise moral e espiritual do nosso tempo, devemos nos apegar à luz de Cristo. Juntos, por meio da oração, reflexão e ação, podemos navegar pelas provações que estão por vir, confiando que não importa quão grande a escuridão possa parecer, a luz de Cristo sempre guiará nosso caminho. Ao refletirmos sobre essas revelações, vamos orar pela força para suportar e pela sabedoria para entender os tempos em que estamos vivendo. Rezemos também pela intercessão da Virgem Maria, cujo amor e proteção nos ajudarão a encontrar o caminho em qualquer tempestade. Que Deus abençoe a todos e que sua luz divina brilhe intensamente em suas vidas, trazendo paz, esperança e renovação espiritual a todos. Permaneçam unidos na fé e continuemos a nos preparar espiritualmente, pois nada é impossível para Deus. Amém.
Um chamado para nos prepararmos para a purificação inevitável, acendendo nossas velas interiores diante da escuridão. Estamos entrando em um momento de grande significado e incerteza, onde a mensagem de purificação e preparação espiritual se torna mais urgente a cada dia que passa. A questão diante de nós é profunda: estaremos prontos para acender nossas velas interiores para nos guiar pelas provações que estão por vir? A profecia de Marie-Julie Jaenne, juntamente com as reflexões do Papa Francisco, serve como um chamado para refletirmos sobre a luz interior que devemos acender dentro de nós mesmos para navegar pelos desafios inevitáveis que estão por vir. A profecia de Marie-Julie fala de um período de purificação, uma escuridão que descerá sobre o mundo, seja literal ou simbólica. Permanece claro que estamos enfrentando tempos turbulentos. O Papa Francisco ecoa esta mensagem, enfatizando que a escuridão que enfrentamos não é apenas um fenômeno físico, mas espiritual. À medida que estamos no precipício desta escuridão, devemos reconhecer que não é suficiente simplesmente diagnosticar os problemas que enfrentamos. Devemos escolher ativamente acender nossas velas interiores, nossa fé interior, para que possamos guiar a nós mesmos e aos outros através destes tempos difíceis. Esta luz interior representa muitas coisas: nossa fé em Deus, nossa consciência ética, nossa compaixão pelos outros e nossa capacidade de discernir a verdade em meio ao caos e à desinformação que nos cerca. É um chamado para abraçar a virtude e rejeitar o crescente ódio e barbárie que está corroendo o tecido moral da sociedade. Como o Papa Francisco ensina continuamente, não é suficiente apenas reconhecer a escuridão, somos chamados a deixar nossa luz brilhar através dela, iluminando o caminho a seguir. A profecia de Marie-Julie e as reflexões do Papa Francisco convergem em sua insistência na necessidade de reacender nossa luz interior. Essa luz é a chave para sobreviver à escuridão, seja essa escuridão um evento literal ou uma metáfora para a crise espiritual que estamos vivenciando. Ambos enfatizam que este é um momento para nos prepararmos espiritualmente, cultivando uma fé que nos ajudará a superar até mesmo os momentos mais desafiadores. A questão permanece: estaremos prontos? Olhando para 2024, há um crescente senso de antecipação e especulação sobre o cumprimento da profecia de Marie-Julie. Os 3 dias de escuridão que ela previu acontecerão? O mundo experimentará um evento profundo e avassalador que nos deixará em total cegueira e confusão, como ela previu. Embora ninguém possa dizer com certeza, a expectativa em torno dessa profecia é inegável, particularmente em nosso mundo hiperconectado, onde o futuro está constantemente em nossa mira. Se a profecia se manifestasse de forma literal, poderia significar o colapso de nossa frágil civilização moderna. Os céus poderiam escurecer e a humanidade poderia ser mergulhada no caos e no desespero. No entanto, muitos também interpretam a profecia de Marie-Julie como uma metáfora para uma crise espiritual, que exige uma reflexão profunda sobre nossas vidas e ações. Independentemente de como interpretamos essas profecias, a principal lição é que devemos estar prontos para as provações que virão, sejam elas na forma de calamidades naturais ou confusão espiritual. A profecia, pronunciada pela primeira vez no século XIX, deve ser entendida dentro do contexto de seu tempo. Pode ter sido uma resposta intuitiva aos medos e incertezas daquela época. No entanto, ao examinarmos nosso mundo atual, fica claro que nós também vivemos em uma época marcada pelo caos, medo e inquietação espiritual. Os ecos dos avisos de Marie-Julie parecem ressoar profundamente em nossa própria era, onde a incerteza e a divisão são generalizadas. Embora não possamos prever exatamente o que acontecerá em 2024, podemos ter certeza de que surgirão desafios. Quer descobramos que a profecia se cumpriu ou não, devemos estar preparados espiritualmente para enfrentar qualquer tempestade. Se a escuridão que enfrentamos for metafórica, representando uma crise espiritual global, seu impacto ainda será profundo. Esta profecia atingiu um acorde profundo na consciência coletiva, despertando um senso de urgência em nossos corações. A chave agora é prestar atenção à sua mensagem, e devemos nos preparar, nossos corações e nossos espíritos para suportar o que quer que esteja por vir. A mensagem central permanece: acenda sua vela interior. Cultive sua fé, fortaleça seu espírito e prepare sua consciência para enfrentar a escuridão, seja ela física ou espiritual. Somos chamados a iluminar o mundo com a luz de nossos corações, e é essa luz que nos guiará pelos tempos mais desafiadores.
À medida que nos aproximamos dos próximos anos, permaneçamos vigilantes, sabendo que não importa o que aconteça, a luz da fé, da esperança e do amor nunca pode ser extinta. Que estejamos prontos, como indivíduos e como comunidade, para brilhar intensamente diante de quaisquer desafios que surjam. Juntos, vamos nos preparar, permanecer vigilantes e confiar que nossa luz interior nos levará a um futuro de esperança e renovação espiritual nestes tempos desafiadores. Somos confrontados com uma pergunta profunda: como responderemos à escuridão que paira sobre o nosso mundo? Profecias, como as de Marie-Julie Jaenne, falam de um período de intensa escuridão, literal e metafórica, que testará a resiliência e a fé da humanidade. Da mesma forma, o Papa Francisco tem enfatizado consistentemente a importância de abraçar a luz de Cristo para superar a escuridão dos nossos tempos. Marie-Julie Jaenne, uma mística francesa, previu um tempo em que o mundo estaria envolto em escuridão, com duração de 3 dias. Durante este período, ela descreveu uma profunda provação espiritual, onde os fiéis seriam testados, e somente aqueles que permanecessem firmes em sua fé resistiriam. Embora o momento exato deste evento permaneça incerto, a essência de sua profecia nos chama a nos preparar espiritual e moralmente para tais provações. O Papa Francisco, em suas homilias e mensagens, frequentemente fala da batalha entre a luz e a escuridão. Ele nos lembra que Jesus é a luz do mundo e, ao abraçar seus ensinamentos, podemos navegar pela escuridão que ameaça nosso mundo. Em uma de suas homilias, ele declarou: Jesus é a luz que ilumina nossa escuridão. Notícias do Vaticano. À medida que nos aproximamos do ano de 2024, a expectativa em torno dessas profecias aumenta. Quer as vejamos como literais ou simbólicas, elas servem como um chamado à ação. Elas nos estimulam a refletir sobre nossas vidas espirituais, a fortalecer nossa fé e a nos preparar para os desafios que virão. Diante da incerteza, temos uma escolha: sucumbir ao medo e ao desespero ou abraçar a luz da fé e da esperança. Ao acender nossas velas interiores, como Marie-Julie Jaenne e o Papa Francisco sugerem, podemos dissipar a escuridão e guiar a nós mesmos e aos outros em direção a um futuro mais brilhante. Vamos dar ouvidos a essas mensagens proféticas não como fontes de medo, mas como convites para aprofundar nossa fé, agir com compaixão e construir uma comunidade unida na luz de Cristo. Ao fazer isso, podemos navegar pelos desafios do nosso tempo com integridade e esperança, confiando que a luz sempre superará a escuridão. Ao refletirmos sobre essas profecias e mensagens, vamos orar por orientação e força. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações humildes, buscando Sua proteção e orientação divinas nestes tempos desafiadores. Pedimos a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, para nos ajudar a permanecer firmes em nossa fé e vigilantes contra os enganos do mundo. Que suas mensagens nos inspirem a aprofundar nosso relacionamento contigo e a viver seus ensinamentos com coragem e compaixão. Amém. Que a luz de Cristo ilumine nossos caminhos, dissipando a escuridão e nos levando a um futuro de paz e renovação espiritual. Fontes.